A paz do Senhor, minha família no altar do Senhor. Esse é o nosso primeiro propósito, nosso primeiro dia, iniciando o nosso primeiro dia do nosso propósito, minha família no altar do Senhor. Vai lá, meninas, avisa lá no grupo que nós já estamos por aqui. Daqui a pouquinho, à meia-noite, nós começamos o nosso propósito. Pai do Senhor, Sueli, Lene, Cris. Gente, somos 840 mulheres, 870 mulheres, um negócio desse. E nós estamos aqui ansiosas para ver o que Deus vai fazer no meio da nossa casa, da nossa família. Saudade, Cris. Deus abençoe vocês. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Gente, quando eu fico sem fazer propósito com vocês, me dá assim uma sensação de tipo, pra que eu existo mesmo, hein? Sério. Catiúce, seja bem-vinda, amiga. Gente, aqui tem muita gente que Deus vai fazer coisa extraordinária e eu só quero ouvir o testemunho de vocês. Érica Rangel, Sandra, tem muita gente boa aqui. Muita gente boa. Enquanto as meninas vai chegando, né? Eu vou avisando para vocês, o nosso propósito é através desse livro aqui, Jejum com Propósito. E nós, né, escrevemos esse livro o ano passado, baseado em propósitos que nós já fizemos. E nós fizemos, né, esse conterrânea de Camaquã, mas está em Guarulhos. Muito bem. E esses propósitos que nós temos aqui, meninas, nós fizemos, né, fizemos em 2022, se eu não me engano. E estamos repetindo ele hoje. Foi o primeiro propósito do grupo Amigas que Jejuam, foi esse propósito aqui. Nós começamos com 87 meninas, hoje nós estamos com 870. Olha, né? Multiplicou aí 1000 vezes. Então, como é que vocês estão? Me conta aí. Tava com saudade de jejuar? Nós vamos começar o nosso jejum hoje à meia-noite. Vamos até amanhã, às 13 horas da tarde. Nesse jejum só vamos poder tomar água e mais nada, tá? Somente água e mais nada. Meninas, nós somos um grupo interestadual. Tem mulher de vários estados. Paz do Senhor, Michele, saudade de você. Tem mulheres de vários estados. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Gente de vários estados, né? E Deus tem levantado aí um exército de mulheres. E nosso propósito é o quê? Minha família no altar do Senhor. Aqui. Minha família no altar do Senhor. Quem mora em outro estado pode pedir o livro em PDF que a gente envia. E como eu postei lá no grupo do WhatsApp falando sobre esse primeiro direcionamento. Isso. Cleude está dizendo aqui que nós jejuamos 24 horas. Ah, tá. O pessoal de Camaquã, né? O pessoal, eu tô ligada. Então, meninas, nós vamos jejuar em prol da nossa família. Não é isso? Só que a gente entende que só cura alguém quem é curado. Só consegue... Primeiro a gente se salva para depois salvar alguém. Quando a gente está no avião, né, que as aeromoças tá lá dizendo como que, dando as instruções, aí ela diz que em caso de algum imprevisto, se faltar ar, coloque primeiro, né, o aparelhozinho em você, para depois você colocar em alguém. Então, antes de qualquer coisa, o nosso propósito
é você. Nesses 3 primeiros dias, serão 3 dias na semana. Terça, quarta e quinta. 3 dias na semana. E nesses primeiros 3 dias, eu não vou jejuar pela minha família. Eu vou jejuar por mim. Aqui no livro, na página 2, está dizendo assim, ó. O propósito é você. E você vai escrever em algum lugar: e me porei no altar do Senhor, e me deixarei ser queimada pelo fogo do Espírito. Você vai estar no altar do Senhor. Primeiro você. Primeiro cuida de você. Primeiro se fortaleça. Porque às vezes a gente vai jejuar por alguém e a gente fica mal. Depois, arriscar até desviar depois. Por quê? Porque a gente não se preparou. A gente não se cuidou antes para depois cuidar do outro. Tu já ouviu dizer de alguém que foi salvar alguém que estava morrendo afogado e acabou morrendo também? Às vezes até salva a pessoa, mas não se salva. Já ouviu falar? Então, é mais ou menos assim. O jejum é mais ou menos assim. Se você não se preparar antes, é arriscado você morrer e salvar quem você jejuou. Então, por isso, você. Pense em você. Ai, irmã, mas a minha necessidade primária é o meu casamento. Se você não estiver sarada, o seu casamento nunca vai sarar. Ai, irmã, mas a minha prioridade é meu filho. Se você não estiver sarada, você não vai conseguir sarar seu filho. Primeiro, você. Eu quero que você digite aí para você não esquecer. E me porei no altar do Senhor, e me deixarei ser queimada pelo fogo do Espírito. Hoje, eu quero que você diga isso. Eu me porei no altar do Senhor, e me deixarei ser queimada pelo fogo do Espírito. Você vai ouvir isso muitas vezes. Se ponha no altar do Senhor. Se coloque hoje no altar do Senhor. Isso, Érica. E me porei no altar do Senhor, e me deixarei ser queimada pelo fogo do Espírito. E quando terminar essa live, todo mundo colocando nos stories e marcando amigas que jejuam. E me porei no altar do Senhor, e me deixarei ser queimada pelo fogo do Espírito. O alvo hoje é você. Primeiro eu. Primeiro eu. Marta, isso é egoísmo? Não, isso é cuidado. Isso é bíblico. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o amar o próximo é uma consequência do amor a mim. Primeiro eu me cuido. Se você, Rosimeire, estiver curada, você vai conseguir curar. Se você, Yara, estiver sarada, você vai conseguir sarar. Se você, Norma, estiver transformada, você vai conseguir transformar. Se Sueli estiver sarada, Sueli vai conseguir sarar. Então vamos lá. Página 12 do livro diz assim: o propósito é você. Até porque, antes de Deus nos usar para curar alguém, primeiro Deus nos cura. Antes de começarmos a jejuar por alguém, jejuamos primeiro por nós. Depois que estivermos saradas por Deus, aí sim teremos possibilidades de jejuar e orar para que Deus sare alguém. Então, primeiro você começa por você.
Nesse propósito, eu sugiro que você pegue caneta, eu sugiro que você pegue o livro. Ah, eu não tenho um livro. Pegue um caderninho, porque eu coloco as questões lá no grupo. E as suas respostas vai ser a sua oração. Suas respostas são suas orações. E aí eu coloquei, agora pegue caneta e vamos lá. A ideia é que você anote suas respostas e ore sobre cada uma delas ao Senhor. Isso, Yara, fica aí essa frase no coração. Durante todo esse propósito, você vai se sentir no altar do Senhor. E aí eu estou dizendo aqui, eu sugiro que você escolha um lugar sós. Eu não sei fixar, amiga. Deixa eu ver aqui. Fixei. Então tá aqui, eu sugiro que você faça isso a sós, no seu momento com Deus. Pegue a sua Bíblia, né? E responda as questões que nós colocamos aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 12. Olha o que a Bíblia nos diz. Olha o que a Bíblia nos diz. Rogo-vos, pois, irmãos. Pega a sua Bíblia. Se você tiver com o livro, acompanha com o livro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Começa primeiro onde? No meu entendimento. A transformação do outro só vai acontecer se acontecer primeiro em mim. Eu só vou alcançar alguém depois que eu me alcançar. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Eu só vou conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando o meu entendimento for sarado. Se o meu entendimento é sarado, o meu corpo é sarado. Se o meu entendimento é sarado, o meu emocional é sarado. Se o meu entendimento é sarado, o meu espiritual é sarado. E o texto diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Hoje você vai pensar no individual. Hoje você vai pensar em você, enquanto participante do corpo de Cristo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Ou o que exorta, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Mas amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Há uma graça que nos foi dada. Há uma graça que nos foi estabelecida. E através dessa graça,
que nós temos a nossa mente, o nosso entendimento renovados. Renovação de entendimento. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nós temos como principal propósito nesse jejum renovação de entendimento. Peça ao Senhor que renove o teu entendimento, que te dê uma nova visão de vida, que te ensine a controlar os seus sentimentos, as suas emoções, que te ensine a administrar os seus dons, que te ensine a ser o que Deus requer que você seja. E aí nós temos o questionário. E esse questionário vai ser norte para a sua oração a partir de agora. E aí eu coloquei aqui: responda as questões com sinceridade. Peça ao Espírito Santo que te direcione suas respostas. Você já observou que tem respostas sobre nós que a gente não sabe dar? Tem coisas que a gente não sabe dizer de nós mesmos. Sabe uma pergunta que as pessoas sempre têm dificuldade de responder? É quando eu pergunto: qual é a tua essência? Aí a pessoa: qual é o teu chamado? Qual é... Em que você... Quais são suas qualidades? Pessoas que não sabem dizer. É porque nós temos consciente e inconsciente. Tem respostas sobre nós que está no inconsciente. E se está no inconsciente, o Espírito Santo de Deus pode trazer à tona. Sabe por que às vezes nós temos ansiedade? Por que às vezes a gente fica turbada com qualquer coisa? Por que às vezes a gente não aceita o abraço do filho, o abraço do marido? Sabe por que às vezes a gente se sente incapaz? Sabe por que às vezes a gente se sente inútil, se sente desvalorizada? Sabe por que às vezes a gente trabalha para não depender de ninguém? Porque tem respostas em nós que está no inconsciente. E através desse propósito, nesses 3 dias, Deus vai revelar para você coisas de você mesmo que nem você sabia. Que nem você tinha noção do que se passava aí dentro. Nem você tinha noção do que se passava aqui. Mas o Espírito Santo vai te trazer à tona. O Espírito Santo vai trazer ao seu consciente amarras do seu inconsciente. O Espírito Santo vai te libertar de depressão. O Espírito Santo vai te libertar de ansiedade. Talvez você não esteja bem com seu marido, com seu casamento, por conta da tua ansiedade, por conta da tua depressão, por conta da sua sensação de incapacidade, por conta da tua insensibilidade. Então, antes de jejuar pelo teu casamento, jejue por você. E diga: Deus, eu quero que o Senhor comece primeiro essa obra em mim. Antes de querer que Deus faça a obra na vida do teu marido, Deus vai fazer a primeira obra em você. Quem vai mudar é você. Quem está no propósito de jejum é você. Você precisa fazer uma autoanálise. Sabe o que é autoanálise? Você se analisar. Você olhar para dentro de você. Olhe para dentro de você. Busque respostas dentro de você. Vasculhe as suas emoções. Vasculhe o seu interior. Fazer essa autoanálise sem vitimismo. Ai, porque eu sou assim, porque eu fui sofrida. Ai, porque eu sou assim, sem vitimismo. Identificar algo mal aí dentro. Identificar algo mal aí dentro. Colocar para fora e dizer: Deus, eu sinto isso. Deus, eu
eu tenho essa mágoa dentro de mim. Deus, eu tenho esse ressentimento dentro de mim. Deus, eu tenho essa culpa dentro de mim. Uma mulher adoecida emocionalmente, ela não consegue manter um casamento sadio. Uma mulher adoecida emocionalmente, ela não consegue criar os filhos emocionalmente sadios. Uma mulher emocionalmente doente, ela não consegue criar relações saudáveis. Então a cura vai acontecer primeiro em você. Se coloque no altar do Senhor. Fazer uma autoanálise sem vitimismo e sem autojustificativa. Não fique justificando os seus erros, não. Não justifique o defeito que você encontrou aí dentro. Não justifique a sua dor. Porque para que as mudanças aconteçam, você precisa se analisar, se conhecer. E você vai responder essas perguntas aqui. Amanhã. Vou começar hoje, daqui a pouco a gente começa o nosso propósito. E você pode estar respondendo isso aqui com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, eu vou na primeira pergunta agora, Norma. Primeiro, como eu estou diante de Deus? Como eu estou diante de Deus? Seja sincera. Você está aí sofrendo por causa do seu casamento, você está aí sofrendo porque está desempregada, você está aí agoniada com alguma coisa, com alguma situação, mas e você? Como você está diante de Deus? Como é que você está diante de Deus? Segunda pergunta: como estão os meus momentos de oração e de leitura da palavra de Deus? Ai, irmã Marta, eu ando tão ansiosa, mas você sabia que leitura da palavra de Deus aquieta a ansiedade? Ai, irmã Marta, eu estou tão ansiosa, você sabia que um momento de oração aquieta a ansiedade? Isso, Lúcia. Confiando que desse jejum eu vou conseguir. Vai conseguir sim, Lúcia. Se coloca no altar do Senhor. Se coloca agora no altar do Senhor. Olhe para dentro de você. Como você está diante de Deus? Como estão os seus momentos de oração diante de Deus? Porque, gente, às vezes a gente quer algo do Senhor, mas a gente está totalmente negligente diante do Senhor. A gente não está fazendo o mínimo que era para fazer. E nesse jejum, se você se percebeu negligente diante de Deus, a minha pergunta aqui, como eu estou diante de Deus? E se você olhar para dentro de você e perceber, e entender que você está sendo negligente diante de Deus, você vai fazer essa oração, você vai dizer: Deus, eu confesso que eu estou negligente diante do Senhor. Mas me tira disso. Me ajuda a ser mais responsável com a tua obra, com a tua palavra, com os meus momentos contigo. Terceira pergunta: como estou me apresentando diante de Deus? Nós lemos um texto que diz que nós devemos procurar nos apresentar vivo, santo e agradável a Deus. Como é que você está se apresentando diante de Deus? Você está viva diante de Deus? Porque quem está vivo se movimenta. Quem está vivo trabalha. Quem está vivo faz alguma coisa. Vivo não fica parado.
Ai, irmã Marta, eu estou paralisada, eu não estou fazendo nada. Então você não está se apresentando viva diante do Senhor. Ei, eu sei que tem muito vivo que quando se movimenta diante de Deus sente dor. Tem muita gente que não se movimenta diante de Deus porque sente dor. Mas mesmo sentindo dor, se movimente. Você está sentindo dor, mas você está viva. Você está sentindo dor, mas você não morreu, não. Você está viva. E quem está vivo se movimenta. Se movimenta, minha filha. Vai para a oração. Vem para o jejum. Vai para os ensaios. Participa do grupo. Canta. Levanta a mão, dá glória a Deus. Se movimenta. Ai, irmã Marta, eu tenho uma dor no braço. Quando eu movimento, dói. Mas nem por isso eu deixo de me movimentar diante dele. Eu estou com os joelhos doentes, mas eu me ajoelho diante de Deus, porque eu estou viva. Está doendo, mas não me matou. O que você passou doeu, mas não te matou. Se movimenta. Viva santa. Como é que é santa? Separada. Primeiro, para a gente obter vitória, a gente tem que ser separada. Sai do meio de quem não quer nada coração. Sai do meio de quem não quer compromisso com Deus. Se separe. Se separe. Comece se separando de quem não tem nada para te oferecer, espiritualmente falando. Apresente-se ao Senhor. Fala a verdade. Você está se apresentando viva? Ou você está de braço cruzado, se fazendo de morta? Você está se apresentando santa, separada? Ou você está igual a todo mundo? Você está igual a todo mundo? Se tiver igual a todo mundo, você não vai ver resultado. E agradável. Você sabe o que é ser uma pessoa agradável a Deus? Será que você está sendo agradável? Será que eu estou sendo agradável a Deus? Próxima pergunta. Como está meu culto a Deus? Como é que você está cultuando a Ele? Deus não vai fazer milagre na nossa casa sem que primeiro eu não esteja no altar do concerto. Esse primeiro jejum, minha irmã, é para você se virar do avesso. É para você dizer assim: Deus, eu vou arrancar aqui tudo aquilo que me impede de receber a minha bênção. Tudo aquilo que me impede de chegar perto do Senhor. Como é que está o seu culto a Deus? Ah, irmã, não vou mentir. Nem na igreja eu tenho ido. E quando eu vou, eu fico olhando para as paredes. Não consigo glorificar no culto, não consigo fechar meus olhos, não consigo falar em língua estranha, não consigo cantar. Vixe, quando começa a pregação, eu já fico agoniada, porque eu fico sem paciência, não estou cultuando a Deus. E se você for sinceramente, suficientemente sincera para reconhecer: meu culto a Deus não está bom, não. Você vai dizer: Deus, isso, Nicole, desse jeito.
Você vai dizer, você vai confessar a Deus, o meu culto ao Senhor tem sido negligenciado. Eu confesso, Deus. Sabe, confessa a Ele. Diga para Ele, Deus, eu confesso que eu vou para a igreja, eu não consigo me concentrar no Senhor. Eu confesso que eu vou para a igreja e quando eu olho para a irmã fulana me dá raiva dela. Eu confesso que eu vou para a igreja, mas quando o pastor começa a falar me dá agonia. Eu confesso que eu vou para a igreja forçada. Eu confesso que tem dias que eu não estou afim. Confessa a Ele. Confessa. Coloca para fora. Próxima pergunta. Aqui, ó. Eu respondi. Meu livro está todo respondidinho. E sabe qual foi a minha resposta aqui? Como está meu culto a Deus? Sabe qual foi a minha resposta? Às vezes eu permito que o inimigo roube minha adoração. Às vezes eu permito. Às vezes a gente permite que o inimigo roube a nossa adoração. Mara. Tem dia que dá vontade de não ir lá. E tem dia que a gente vai, a gente fica com vontade de vir embora. A gente permite que o diabo roube a nossa adoração. A gente fica preocupada na hora do culto. A gente fica pensando em outras coisas na hora do culto. E o diabo acaba roubando a nossa adoração. Mas a gente confessa isso ao Senhor. O Senhor não vai nos lançar fora por conta disso, não. A gente precisa confessar isso para Ele. Eu digo sempre que esse propósito, esse jejum com propósito, não é um livro para você ler simplesmente. Mas é um diário onde você vai confessar ao Senhor a sua culpa. E vai receber o perdão do Senhor. Próxima pergunta. O quanto estou conformada com as situações que me rodeiam? Ou com as circunstâncias em que estou inserida? O quanto você está conformada com o que você está sendo? O quanto você está conformada com a situação que você está vivendo? A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Quanto você está conformada? O quanto você está se fingindo de morta nessa situação? O quanto você já se conformou em viver desse jeito? Você está conformada com a situação que você está vivendo? Você está conformada com o estilo de vida que você está vivendo? Ou você quer mudar? Essa próxima pergunta aqui é interessante, ó. Como estou tendo entendimento das coisas que me têm acontecido? Isso é importante, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o inimigo ele cega o entendimento das pessoas. E às vezes a gente está vivendo em situação deplorável e a gente não percebe. Às vezes a gente está rodeando em vale de ossos secos, mas a gente não percebe os ossos secos. A gente não consegue identificar que aqueles ossos ali é um exército. A gente não consegue valorizar o terreno, o cenário que nós estamos pisando. O quanto estou conformada com a situação que me rodeia ou com a circunstância em que estou inserida? A última pergunta. Como estou tendo entendimento das coisas que me têm acontecido? Como está a minha visão da vida? Gente, eu falo sempre isso. Como é importante a gente entender, perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Como é importante a gente perceber o contexto que a gente está inserida, a história que nós estamos vivendo, o papel que nós estamos desenvolvendo. Lembre-se que as nossas ações dependem do nosso entendimento das coisas. Se você consegue interpretar uma situação como boa,
você vai agir conforme a sua interpretação. Mas se você está como Ezequiel, passeando no vale de ossos secos, e você interpreta que aquilo ali é osso seco, você vai querer profetizar. Mas tem gente entrando e saindo no vale sem perceber que está pisando em ossos. Você precisa perceber quando você está pisando em ossos. E quando esses ossos podem voltar a reviver. Olha o que Deus está falando isso aqui, que coisa linda. Tem gente que Deus permitiu que ela percebesse a situação que ela está vivendo. Mas sabe o que ela fez? Deprimiu. Tomou remédio para dormir. Deus não te permitiu perceber a situação para você enlouquecer, não. Eu sempre falo isso. Deus não permitiu que você percebesse que você está em ruínas para você enlouquecer. Não. Foi para quê, Marta? Para você profetizar. Para você entender que o cenário que você está vivendo é difícil, Mas tem um Deus que pode fazer as coisas voltar ao seu lugar. Através da sua vida, Deus vai fazer as coisas voltarem ao seu lugar. Peça a Deus que abra os seus olhos para que você veja as coisas como elas são. Menina, não fica aí com cara de paisagem não, porque está acontecendo não. Tem gente que Deus não mostra as coisas porque se vê, se perceber, enlouquece. Tem mães que não podem saber o que o filho está aprontando porque ela enlouquece. Aí todo mundo na rua sabe, menos ela. Você está entendendo? Peça a Deus, Senhor, me dá estrutura para eu perceber a cilada que o diabo está armando para minha casa. Para eu perceber que eu estou pisando em ossos secos, mas que esses ossos secos podem reviver conforme a tua palavra. Você está entendendo? Perceba o cenário que você está. Esquece o seu casamento agora. Esquece filhos agora. Perceba você. O cenário em que você está. Como que você está se comportando diante das circunstâncias que você está vivendo? Você está surtando? Está dando piti? Ou você está centrada em Deus? Gente, olha que forte. Pisando em ossos secos. Mas centrada em Deus. E Deus dizendo, pode esses ossos reviverem? E você tão serena e calma dizer, Senhor, Tu o sabes. As pessoas dizem que Ezequiel é um profeta frio. E às vezes a gente precisa ser fria. Nós mulheres somos muito emotivas e às vezes a gente precisa ser fria. Às vezes a gente precisa ver as coisas acontecendo e não enlouquecer. E focar em Deus. Porque se a gente perceber realmente o cenário que a gente está, se a gente não tiver Deus, a gente enlouquece. Em fé, Michele. Porque se a gente for por vista, a gente enlouquece. Por vista você olha e vê morte, mas por fé você olha e vê vida. Por vista você olha e vê ossos secos, mas por fé você olha e vê um exército guerreando. Por vista você olha e vê o casamento acabado, mas por fé você vê restituição no seu lar. Por vista você olha e vê o filho destruído, mas por fé você olha e vê restauração na sua casa.
Com certeza, Nicole. Você pensa que foi fácil para Ezequiel passear no vale de ossos secos? Você pensa que foi fácil? Foi fácil não. Foi difícil. Mas ele se manteve calmo. Pode esses ossos reviverem, Senhor? Tu que sabes. E aí o Senhor disse, então profetiza. Isso. A gente precisa desse momento de avaliação. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou terapeuta psicanalista. Eu vou amar se vocês me procurarem para pagar consulta, para pagar a sessão para mim. Vou amar, porque eu preciso disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O maior terapeuta é Deus. O maior terapeuta é Deus. É você abrir o seu coração diante de Deus. Só que tem gente que tem vergonha de falar com Deus o que realmente está sentindo. Tem gente que não tem intimidade o suficiente para dizer a verdade para Ele. Sabe por que às vezes você engole a sua emoção? Porque você não consegue liberar ela para Deus e nem para ninguém. Você está entendendo? O maior terapeuta é o Senhor. E responder essas questões com sinceridade. Se expondo diante de Deus. Confessando diante de Deus. Buscando dentro de você suas raízes de amargura. Olha a Norma com testemunho lindo aí. Você tá vendo? Para quem não tinha jeito, para quem por vista não tinha jeito, Deus deu jeito. E assim como Deus fez na vida de Norma, Deus vai fazer na vida de muita gente. Próxima pergunta. Como estou aceitando e me comportando diante da vontade de Deus? Existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. Existe uma vontade soberana de Deus para as nossas vidas. E essa vontade de Deus envolve tempo, envolve circunstância, envolve propósito. E se tem uma coisa que adoece a gente é a impaciência de esperar no tempo do Senhor. Como é que você está se comportando com o tempo que o Senhor te deu para esperar? Eu estou ansiosa por conta do tempo. Você vai morrer ansiosa porque Deus não apressa relógio por causa da ansiedade de ninguém. Não. Deus faz tudo no tempo dele. Como é que você está se comportando com o tempo que Deus te deu de espera? Como é? Murmurando? Contendendo? Tomando Rivotril? É assim? Como é que você está se comportando nesse tempo? No tempo que você está vivendo agora, na situação que você está, como é que você está se comportando? Está reclamando com os vizinhos? Está falando mal do marido, do filho? Onde você chega, você comenta? Como é que você está se comportando diante da vontade de Deus? Seja sincera. Escreva aqui no seu caderninho, eu estou me comportando mal, porque eu quando brigo com meu marido, eu conto para as minhas amigas, eu não estou me comportando bem diante da vontade de Deus, porque eu acho que Deus está demorando, porque eu sou apressada. Fale a verdade para Deus. Não é para mim não, é para Deus. É para Deus. Está se comportando como? Isso, Jeová. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo. E você precisa viver esse tempo. Precisa viver o tempo. Deus não vai mudar o tempo por causa da minha ansiedade, nem por causa da tua ansiedade.
Outra pergunta. Como estou usando meus dons espirituais? É a única evangélica, mas através dessa live eu vi que eu preciso ser curada e sarada. Coisa linda, Ana Luísa. Através da tua cura, você vai alcançar a tua família. A gente só alcança alguém depois que a gente se alcança. Como estou usando meus dons espirituais, meus talentos na obra do Senhor? Como é que você está usando? Está parada? Está paralisada? Fala a verdade, para Deus. Não é para mim não, para Deus. Outra pergunta, como estou me comportando diante do corpo de Cristo, diante da igreja? Minha postura está correta diante da igreja, diante do corpo de Cristo? Como estou demonstrando amor a Deus? Como é que você está demonstrando amor a Deus? A Bíblia diz que quem ama a Deus é inimigo do mundo. Quem ama a Deus é inimigo do mundo. Já fui vaso, hoje estou estagnada. Confessa isso para o Senhor, Rosimeire. Confessa para Ele. Aproveita esse jejum e diga para Ele que você está estagnada. E como é, Rosimeire, que você se sente estagnada? Como é que você se sente? Você se sente realizada? Você sente que você está no ápice da sua vida? Como é que você se sente? Eu nunca vi ninguém que está fora da sua função está se sentindo completo. Com certeza, Rosimeire, você está sentindo a sensação de incompletude na alma. Com certeza você está se sentindo como um peixe fora d'água. Com certeza você está se sentindo como um ferro enferrujado. Porque quando a gente deixa de exercer aquilo que nós somos, é como se a gente morresse. Mas eu acredito que Deus vai ressuscitar muito osso seco. Deus vai ressuscitar muito osso seco. Deus vai ressuscitar muita mulher. Deus vai te sarar. Eu não condeno não, sabe por quê? Porque se eu estou ferida, eu não consigo me desenvolver em nada. Se eu estou adoecida, eu não consigo ser o que Deus quer que eu seja. Jesus, olha a mulher aí se entregando, Senhor. Olha as mulheres aí se entregando. São muitas feridas, Sandra. São muitas feridas. Mas o Senhor é fiel para sarar as feridas. O Senhor é fiel para sarar as feridas. Recebe cura em nome de Jesus. Pronto, Nalva. Pronto, Eunápolis, Bahia. Receba a cura em nome de Jesus. Só mais uma pergunta aqui. Página 16 do nosso livro. Essa aqui é um tapa na cara. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria à sua comunhão com Deus? E em que você reconhece que precisa mudar? Seja sincera.
Como que a pessoa pode reconhecer que tem feridas abertas? Várias formas, Evilane, várias formas. Pessoas que têm feridas abertas são pessoas que não conseguem ser felizes, são pessoas que sentem vazio dentro de si, são pessoas que não conseguem realizar projetos, são pessoas que procrastinam, sempre deixam para amanhã, são pessoas que se sentem incapazes, são pessoas que se sentem rejeitadas, são pessoas que não conseguem receber um abraço e nem dar um abraço. Não, tem muitas formas de perceber. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês com toda a convicção. Se tem ferida aberta aí, Deus vai visitar as tuas feridas. Deus vai visitar as tuas feridas, Felipe. Deus vai visitar as suas feridas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não existe cura sem dor. Não existe cura sem dor. Deixa vir à tona. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus te tratar. E à medida que Ele for te tratando, você vai se abrindo mais. Conta para Deus os momentos tristes da sua vida. Conta para Deus a infância que você teve. Escreva, faça um diário, falando para Deus dos momentos tristes que você viveu na sua vida. Escreva para Deus aquilo que você lembra e que você ainda chora. Conta para Deus aquilo que você ouviu e que você nunca esqueceu. Sangra o mesmo, Sandra. Mas aí eu te pergunto, o que te provocou essa ferida? Conta para Deus. Nesse jejum nós vamos meia-noite. Muito com afazeres de casa, preciso me consertar muito com Deus. Nalva. Coloca isso diante do Senhor. Coloca isso diante de Deus. Feche teus olhos. Nós vamos orar. E você vai iniciar esse jejum agora comigo. E nós vamos até amanhã às 13. E você vai colocar isso aqui. O que você digitou aí? Você vai dizer para Deus. Nalva, isso aqui que você digitou, você vai dizer para Deus. Feche teus olhos. Vamos orar. Jesus, olha para isso aqui. Quando fui abusado, ouvi minha mãe dizer que bebê morto de mim não importava, que eu não sentia dor. Dói, né, Graziele? Dói até hoje, né? Nesse jejum você vai colocar isso diante de Deus. Conta para Deus, volta lá na sua dor, no dia que sua mãe te disse isso. E fala, Deus, eu nunca me esqueci daquele dia. Eu nunca me esqueci daquela palavra. Mas eu quero colocar hoje no teu altar todas as palavras que minha mãe me disse. Gente, quem está no altar do Senhor hoje é você. E se você está no altar do Senhor, Ele vai queimar toda a ferida agora. Feche teus olhos aí onde você está. Se imagina no altar do Senhor.
Imagina o Senhor visitando a tua ferida, o teu lugar da dor, o lugar da tua vergonha. E sinta o Senhor limpando. Sinta o Senhor limpando. Você está sentindo o Senhor limpando no lugar da tua ferida? Visitar o lugar da ferida dói. Visitar o lugar da ferida dói. Mas é necessário. É necessário voltar lá no momento da dor e se resgatar de lá. Tem muita gente que está presa no lugar da dor, que está presa no lugar da ferida. Aí não consegue se relacionar bem com o marido, não consegue se relacionar bem com os filhos, porque é ela quem está adoecida. Ela está adoecida. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor. Te glorificar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Quero te apresentar aqui, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs. A vida da Graziele, da Norma, da Claudinha, tantas outras que estão aqui, Senhor, da Catiúce, se colocando diante do seu altar, Senhor. Meu Deus, e eu te peço, libera um fogo do teu Espírito para queimar. Queima a ferida. Toca a ferida, Deus. Sara as tuas filhas, para que elas possam sarar outras vidas. Em nome de Jesus. Visita o lugar da dor de cada uma. Visita o lugar da vergonha. Visita o dia da vergonha. O dia da tristeza. O dia do luto. Visita, Deus. Visita. E que elas se sintam visitadas pelo Senhor. Que se inicie hoje um processo de cura. Que se inicie hoje um processo de libertação. As tuas filhas precisam viver a essência do teu chamado. Mas enquanto elas forem adoecidas, não tem como viver. Enquanto elas forem feridas, não conseguem viver o teu chamado. Mas se o Senhor as cicatrizar, se o Senhor as sarar, eu creio, Deus, que essas mulheres farão diferença onde elas chegarem, para a glória do teu nome. Recebe a minha irmã, me recebe na tua presença neste dia que se inicia, nesse jejum que nós iniciamos diante do Senhor, em prol das nossas vidas. Cura-me, ó Deus. Cura as minhas emoções, cura os meus sentimentos, cura os meus pensamentos. Me cura da depressão, me cura da ansiedade. Me cura, Senhor, do desânimo, me cura do fracasso, me cura da rejeição, me cura do medo, me cura, Senhor, da insensibilidade, me cura, Senhor, daquilo que me impede de ser o que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Recebe cura. Em nome de Jesus. Recebe cura. Sinta o Senhor tocando na tua ferida. O Senhor é o Deus que sara. E Ele vai sarar você. Começa hoje o seu processo de cura. Em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã nós encerramos nosso propósito às 13 horas. É pouquinho tempo, dá para você aguentar. Às 13 horas nós encerramos. Você pode beber água. E
às 11 horas, às 23 horas, nós voltamos aqui para falar do direcionamento do segundo dia de propósito. Amém? Deus abençoe você, ore por nós e fiquem com Deus.